Viva, cá estamos nós na Rua Júlio Diniz, que está aqui atrás de nós e à frente. Começar por dizer que nestes programas, reparam com certeza que vão passando algumas imagens e alguns documentos da história e da memória da cidade do Porto. Todos esses registros estão disponíveis no Arquivo Histórico Municipal do Porto, Casa do Infante, onde podem encontrar, e verão as referências para o poderem fazer, todo um conjunto de gravuras, documentos manuscritos, litografias e fontes diversificadas que estão à guarda da Câmara Municipal do Porto, num sentido de missão pública, de transmissão da informação e da história e do património para todos. E queria começar por dizer isto porque sem estes registros nunca estes episódios teriam também esta força do registro histórico-documental. E, portanto, convidamos todos a poderem aceder às preciosidades que mais de 1 milénio de anos da história da nossa cidade guardam através destes tesouros. O episódio de hoje é sobre a Rua Júlio Diniz. É, como todos sabem, uma das ruas mais importantes, mais frequentadas, mais movimentadas também, como estamos a ver, da nossa cidade. Homenageia um grande escritor, Júlio Diniz, pseudónimo literário, porque o seu verdadeiro nome, como vamos ver mais à frente, era Joaquim Guilherme Gomes Coelho. A rua começa a ser pensada quando? No século XIX, ligando a zona que hoje conhecemos como a zona do Palácio de Cristal, da Torre da Marca, aqui à Boa Vista. Foi por isso um arruamento estruturalmente pensado. Na planta de Augusto Teles Ferreira, do final do século XIX, esta rua já aparece bem marcada. Foi depois alargada no princípio do século XX. Vamos ver agora fotografias que ilustram e registam esses trabalhos que foram feitos com, além de dezenas de homens e mulheres, carros de bois, crianças também. Toda a gente ajudou a rasgar-se esta grande artéria. E se olharmos em redor de nós, além do movimento das pessoas que por aqui passam e dos veículos, reparamos num conjunto de edifícios bastante marcante. Um deles, aqui mesmo à nossa frente, o edifício Monte Pio, assim designado, que na altura foi um dos mais altos da cidade do Porto. Vemos também o registro fotográfico, precisamente da sua inauguração. E se quisermos avançar paulatinamente para trás de mim, vamos encontrar conjuntos habitacionais que, grosso modo, surgem na década de 1960. Um desses conjuntos onde está precisamente sediada a Rádio Transforma, e vemos exatamente imagens do momento da sua finalização. Estavam pensados, além da dimensão habitacional, para a dimensão empresarial, negócios, escritórios, que, como sabem, caracteriza muito esta zona da Rua Júlio Diniz. Em seguida, vamos falar um pouco sobre o patrono desta rua, como já dissemos, o escritor Júlio Diniz, conhecer um pouco dos seus traços biográficos e do porquê de a cidade do Porto o ter homenageado. Júlio Diniz, quem foi este homem, este escritor, este literato portuense? Como disse há pouco, ele chamava-se, na verdade, Joaquim Guilherme Gomes Coelho. Nasceu nesta cidade em 14 de novembro de 1839 e faleceu exatamente na mesma cidade em 12 de setembro de 1871. Tinha apenas 31 anos. Mesmo assim, numa vida tão curta,
importa salientar alguns marcos essenciais. Vamos começar pela questão familiar. Ele era filho de José Joaquim Gomes Coelho, um cirurgião destacado que ensinava também na Escola Médico-Cirúrgica do Porto e que era natural de Ovar. A mãe de Júlio Diniz era de origem anglo-irlandesa. O seu nome era Anna Potter Gomes Coelho. Não admira por isso que com esta vivência dupla, vareira e britânica, Júlio Diniz tenha dedicado grande parte das suas obras à descoberta das origens rurais da burguesia portuense. Conhecemos alguns dos seus trabalhos mais destacados. Uma família inglesa, os fidalgos da Casa Mourisca, as pupilas do Senhor Reitor, Serões da Província e tantas outras obras que conhecem e leram e leem, porque, de facto, Júlio Diniz é um escritor que está na charneira entre o romantismo e as sementes daquilo que será já depois o movimento realista. Era, como vimos, alguém que tinha, pela sua própria sensibilidade do lado paterno, uma predisposição para a descoberta da medicina, e ele, de facto, vai estudar na medicina. Vai se formar brilhantemente, primeiro na Academia Politécnica, depois, mais tarde, na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, e estão neste momento a ver registros da sua dissertação de licenciatura, do júri que compunha essas mesmas provas, e deixem-me dizer-vos, não fosse nesse aspecto a má sorte e a doença que o vitimou, a tuberculose, uma das mais complicadas doenças e epidemias do século XIX, Júlio Diniz teria estado connosco mais tempo e teria tido uma obra muito mais dilatada. Esta doença, sabemos hoje, veio-lhe pelo lado materno, a mãe tinha exatamente os mesmos problemas de saúde e, em virtude disso, Júlio Diniz andou por várias localidades. Eu vou destacar aqui Grijó, onde ele passou uma parte da sua vida, como sabemos, na terra dos Agostinhos, do belíssimo mosteiro de Grijó, que estão a ver. Esteve também em Gondomar, onde teve uma relação muito interessante com o abade de Fânzeres, que o acolheu na sua casa. É preciso ver que Fânzeres, nesta altura, ao contrário de hoje, aliás, tal como Grijó, era uma zona rural, e o que encantava Júlio Diniz era exatamente a descoberta do campo e das origens rurais, e isso foi altamente benéfico para si, porque deu-lhe uma ilusão de saúde e de força que foi muito importante. Destacar também que ele foi também para a Ilha da Madeira, segundo alguns estudos, para se tentar reabilitar. Por tudo o que foi dito até agora, percebe-se muito bem porque é que Júlio Diniz tem que ter uma rua como esta. Mas não só. Existe também um memorial, um busto que estão a ver, que lhe é consagrado muito próximo do Hospital Geral de Santo António e da Escola Médico-Cirúrgica que lhe é anexa, que também estão a ver um lugar que tem tudo a ver com a vida e com a obra de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, mais conhecido por Júlio Diniz. Que imagens, no final de toda esta viagem, nós retemos? Que realmente o escritor está muito bem para a cidade. Cidade liberal, burguesa, romântica, mas também que já aponta para o futuro, para a transformação, para o progresso, para a mudança. E é tudo isso o que nós encontramos nesta figura que, quer passem aqui de carro, quer passem aqui de transportes, vocês certamente recordarão nos próximos momentos em que, quem sabe, nos cruzemos por aqui. Eu queria agradecer muito a todos
pelos vossos comentários, pelo vosso feedback, que tem sido excelente e que tem motivado a mim e esta equipa que trabalha comigo, a Sara Souza, o Joaquim Almeida, a Ana Leitão, que vocês não veem, mas que estão aqui atrás e que são parte da equipa deste programa, nos ajudam a levar até vós e a fazer desta oferta da Rádio Transforma uma oferta importante que vem preencher, sobretudo, pensamos, mas à vossa justiça deixamos a consideração, um serviço público em torno da história, do património e da identidade cultural. Muito obrigado e até ao próximo episódio.